Vai querer test drive mesmo? A pergunta veio com um meio sorriso torto, daquele tipo que não pede resposta. Já vem carregado de julgamento. Eu senti o peso antes mesmo de abrir a boca. Não era curiosidade, era deboche. Era o jeito como ele me mediu da cabeça aos pés, como se minha pele dissesse tudo o que ele precisava saber sobre mim. E disse que eu não pertencia ali. Disse que aquele lugar não era para um homem negro como eu. Eu fiquei parado por um segundo, sentindo o ar gelar. O vendedor continuou, agora mais alto, como quem quer plateia. Comentou sobre perfil errado, sobre gente que costuma só olhar, e riu. Riram com ele. Outros vendedores, um cliente. Risos que não tinham nada a ver com carro, preço ou roupa. Tinham a ver comigo. Com a cor da minha pele. Eu sabia. Eles sabiam e fizeram questão de deixar claro. Enquanto eu caminhava alguns passos pelo showroom, senti os olhares grudados em mim, como se eu fosse uma atração fora de lugar. Um deles cochichou que eu devia estar perdido. Outro perguntou se eu sabia quanto custava aquele tipo de carro. Não perguntaram por educação. Perguntaram para reforçar o recado. Você não é bem-vindo. A humilhação não veio em um golpe só. Veio em camadas, em piadas, em silêncios constrangedores, em risadas que doíam mais que grito. Eu respirei fundo. Não porque fosse fraco, mas porque aprendi cedo que perder a calma era exatamente o que esperavam de mim. Pedi para falar com o gerente. Falei baixo, firme, educado. E foi aí que o desprezo aumentou. Disseram que gerente não perde tempo com esse tipo de gente. Esse tipo. De novo, sempre esse tipo. Como se minha cor resumisse minha história inteira. Por dentro, eu sentia o sangue ferver. Não era só por mim. Era por cada vez que passei por isso antes, por cada porta fechada, sem explicação, por cada sorriso falso tentando esconder o preconceito. Mas eu fiquei. Fiquei porque sair naquele momento seria aceitar o papel que eles tinham escrito para mim. E eu não aceitei. No canto do salão percebi uma mulher observando tudo. O olhar dela não ria. Tinha algo de indignação ali. Eu não sabia, mas ela estava gravando. Alguém estava vendo, alguém estava registrando, e mesmo assim eles continuaram. Porque quando o preconceito se sente confortável, ele não se esconde. Eu coloquei o envelope sobre a mesa, não levantei a voz. Não precisei. Disse apenas que podia chamar o gerente agora. O riso morreu na hora. O silêncio caiu pesado. Dentro daquele envelope estava tudo o que eles juraram que eu não tinha. Mas isso vem depois. Se essa injustiça já te causou indignação, se você sentiu o mesmo aperto que eu senti ali, deixa o like agora e se inscreve no canal. Essas histórias precisam ser contadas. E fica comigo, porque o que aconteceu a seguir mudou completamente aquele lugar. E a forma como todos me olharam a partir dali. Eles não pararam. Pelo contrário, quando perceberam que eu não ia sair de cabeça baixa, o deboche ganhou confiança. Juliano encostou no balcão e riu como quem assiste a um espetáculo barato. Disse que eu devia estar só passando o tempo, que aquele tipo de carro não combinava comigo. Não falou meu nome, falou comigo, com a minha pele. Marcela soltou um riso curto, desses que parecem inofensivos, mas cortam fundo, e perguntou se eu sabia onde ficava a concessionária popular, porque talvez lá eu me sentisse mais à vontade. À vontade. Como se o problema fosse conforto, não preconceito. Um cliente, branco, bem vestido, se aproximou o suficiente para que eu ouvisse. Esse aí deve estar perdido, disse olhando para os vendedores. Não para mim. Como se eu não estivesse ali, como se eu fosse parte do cenário. Eu senti o calor subir pelo rosto, não de vergonha, mas de indignação, porque cada frase vinha com um subtexto claro. Eu não pertencia àquele lugar porque era negro. Não importava como eu falava, como eu me vestia ou como me comportava. A sentença já tinha sido dada. Os comentários começaram a circular como piadas internas. Um cochicho aqui. Um sorriso ali, um olhar que se encontra com outro e confirma o preconceito compartilhado. Alguém perguntou em voz alta se eu tinha vindo sonhar.
Outro sugeriu, rindo, que eu tirasse foto, porque olhar ainda é de graça. Cada palavra era um empurrão invisível tentando me expulsar dali. E quanto mais eu permanecia, mais parecia incomodar. Eu caminhava devagar entre os carros, sentindo os olhos me seguirem. Não eram olhos curiosos, eram olhos que julgavam, que mediam, que comparavam minha pele com o valor das etiquetas. A vergonha alheia crescia no ar, pesada, quase palpável. Dava para sentir o desconforto até de quem não participava ativamente, mas também não fazia nada para interromper. O silêncio desses também machuca. Alguém bateu palmas, irônico, quando eu parei diante de um dos modelos mais caros. "Esse aí é o topo da linha", disseram com aquela voz que mistura aviso e deboche, como se eu fosse uma criança prestes a quebrar algo que não podia tocar. Eu respirei fundo de novo, curto, controlado. Cada respiração era um esforço para não deixar que eles me transformassem na caricatura que esperavam ver. O mais cruel não era uma frase isolada, era o conjunto. A sensação de estar cercado, de ser observado como exceção, como erro, como alguém que ousou atravessar uma fronteira invisível. Eles riam porque se sentiam seguros, porque acreditavam que nada ali me pertencia, porque na cabeça deles, um homem negro naquele espaço só podia estar brincando de ser alguém que não era. Eu ouvi alguém dizer que o gerente não ia gostar de perder tempo. Ouvi outro comentar sobre gente que gosta de aparecer. E tudo isso vinha acompanhado de sorrisos finos, de sobrancelhas levantadas, de olhares que pediam cumplicidade. Era um jogo cruel, repetido tantas vezes, em tantos lugares, sempre com as mesmas regras injustas. E eu fiquei parado, fiquei olhando, fiquei ouvindo. Não porque fosse fácil, mas porque sair naquele momento seria confirmar a narrativa deles. E eu não confirmei. Eu aguentei o peso de cada ironia, de cada riso atravessado, de cada comentário que tentava me diminuir. Aguentei, porque sabia que aquela cena dizia mais sobre eles do que sobre mim. Se você já presenciou algo assim, se já viu alguém ser tratado desse jeito, ou se você mesmo já passou por isso, comenta aqui embaixo. Sua história importa. E continua comigo, porque o que veio depois desse silêncio tenso foi algo que ninguém naquele showroom estava preparado para enfrentar. Eu fiquei ali. Depois de tudo o que foi dito, depois de cada riso atravessado, depois de cada olhar que tentava me empurrar para fora daquele lugar, eu fiquei. Não fiz cena, não levantei a voz, não respondi às provocações, apenas fiquei. E às vezes, ficar é o ato mais difícil de todos. O tempo começou a se alongar de um jeito estranho. Minutos que pareciam muito mais do que eram. O showroom continuava funcionando, pessoas entrando, outras saindo, mas ao meu redor havia uma espécie de suspensão. Um silêncio pesado, carregado de algo que ninguém queria nomear. Eu sentia os olhos em mim o tempo todo, alguns curiosos, outros irritados, alguns claramente incomodados com a minha presença contínua, como se eu estivesse quebrando uma regra invisível só por não ir embora. Eu pedi para falar com o gerente de novo. A mesma frase, o mesmo tom, firme, educado, sem súplica. Foi o suficiente para arrancar novos risos. Um deles comentou, quase cochichando, mais alto o bastante para eu ouvir, que gerente não perde tempo com esse tipo de gente. Esse tipo, sempre essa expressão jogada no ar, como se explicasse tudo, como se encerrasse qualquer discussão. Eu senti o golpe, mas mantive o rosto impassível. Não por orgulho vazio, por escolha. O que mais me atravessava não era só o que eles diziam, era o jeito, o modo como olhavam, como me atravessavam com os olhos e ao mesmo tempo me ignoravam como pessoa. Eu já conhecia aquele roteiro. Quando você é negro, tem lugar onde você entra e antes de abrir a boca, já decidiram quem você é. Já decidiram o que você pode pagar. Já decidiram que você está ali por engano. E o pior, fazem isso com uma naturalidade tão fria que parece até rotina.
Eu me afastei um pouco do balcão e caminhei devagar entre os carros, como quem não tem pressa, como quem não está pedindo permissão. Eu passava a mão a alguns centímetros da lataria sem tocar, só olhando, só existindo ali. E eu ouvia as risadinhas surgirem atrás de mim como faíscas. "Olha ele", alguém murmurou. "Tá escolhendo cor", outro comentou. E o riso veio de novo, baixo, venenoso, como se a ideia de um homem negro naquele lugar fosse automaticamente uma piada. Eu parei diante de um modelo exposto sob luz branca, daqueles que brilham mais do que deveriam. Foi quando Juliano soltou, com voz de brincadeira: "Esse aí não é para passeio não, viu? Esse aí é carro de gente importante." Ele disse "gente importante" e me olhou de cima a baixo, como se a minha pele já respondesse. Marcela completou rindo: "Pergunta se tem versão mini, quem sabe cabe no bolso." E eles riram como se tivessem acabado de fazer a melhor piada do mundo. Eu virei devagar, só o suficiente para eles perceberem que eu tinha ouvido. E não disse nada, não por medo, mas porque eu percebi que qualquer frase minha seria usada contra mim. Se eu respondesse, eu seria agressivo. Se eu sorrisse, eu estaria aceitando. Se eu me irritasse, eu viraria o estereótipo que eles esperavam. Então eu deixei o silêncio fazer o que as palavras não fariam ali. Deixar a crueldade deles exposta, nua, sem distração. O ar parecia mais denso. Até a conversa entre eles foi diminuindo aos poucos. Não porque tivessem se arrependido, mas porque o silêncio começava a constranger. Quando alguém tenta humilhar e não recebe a resposta esperada, a violência muda de forma. Fica menos explícita, mais desconfortável. Um deles mexia no celular sem parar. Outro fingia organizar papéis que não precisavam ser organizados. A tensão invisível começou a se espalhar. Eu encostei perto da janela do showroom. O vidro refletia meu rosto. E atrás, o brilho dos carros e o movimento contido das pessoas. Eu vi meu olhar firme, os ombros retos. Vi também, refletidos atrás de mim, os vendedores parados, observando, tentando decifrar por que eu ainda estava ali. Aquilo começou a incomodá-los de um jeito diferente, porque eles esperavam reação, esperavam revolta, esperavam que eu confirmasse o personagem que criaram, e eu não dei isso a eles. A espera ficou longa, longa de verdade. E é engraçado como o tempo muda de textura quando você está sendo testado. A cada minuto parecia que eu estava assinando um acordo silencioso comigo mesmo. Não vai ser hoje que vão me dobrar. Eu ouvia o som do ar-condicionado, aquele sopro constante, quase irritante, o barulho de um sapato no piso brilhante, o clique de uma caneta, o toque seco de um celular sendo largado sobre o balcão. Tudo parecia alto demais, porque o resto era silêncio. Eu sabia que cada segundo da minha espera era um teste de paciência, de controle, de dignidade. Sabia também que para eles aquele silêncio era perturbador, porque não havia como rir de alguém que não se defendia, não atacava, não implorava. Eu estava ali apenas existindo. Isso para alguns é intolerável quando vem de um homem negro em um espaço onde ele não é esperado. Teve um momento em que um casal entrou e o rapaz, claramente interessado em comprar, parou no meio do salão e olhou para mim, depois para os vendedores. Ele percebeu o clima, não sabia os detalhes, mas sentiu a energia. A mulher dele fez uma careta como quem pensa: o que está acontecendo aqui? E ninguém explicou. Ninguém queria explicar, porque explicar seria admitir. E admitir seria feio demais. Eu ouvi Marcela dizer baixinho, achando que eu não escutaria: "Ele tá se achando, deve ter vindo gravar para a internet." Eu quase ri por dentro. Porque quando um homem negro não se humilha, sempre tentam arrumar uma justificativa. Ou é golpe, ou é armação, ou é provocação. Qualquer coisa menos o óbvio. Eu estava ali porque eu tinha o direito de estar ali. Eu olhei para o balcão de novo e vi Rogério com o sorriso preso, como se estivesse irritado por eu não sair.
Ele tentou disfarçar, mas a impaciência vazava nos gestos. A mão batendo leve na mesa, o olhar rápido para a porta do fundo, esperando alguém aparecer para resolver aquilo. Era como se minha presença tivesse virado um problema de logística, um incômodo que eles precisavam remover, não uma pessoa que merecia ser atendida. Eu pedi pela terceira vez para falar com o gerente. A mesma frase, sem alteração, sem tremor. E Rogério respondeu com um riso seco. O gerente está ocupado e, sinceramente, você pode economizar seu tempo. Ele falou economizar como quem dá conselho, mas o tom era outro. Era expulsão educada, racismo com gravata, racismo com sorriso. Eu senti meu maxilar ficar duro, não de raiva explosiva, mas de contenção. Eu pensei em quantas vezes eu já vi isso acontecer com outras pessoas negras. Quantas vezes eu já ouvi volta outro dia, não tem, acabou, não dá, não atende. E mesmo assim, eu continuei ali. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava firme. Eu lembrava de tudo que me trouxe até aquele momento, das portas fechadas, das conversas que mudavam de tom quando eu me aproximava, dos olhares que tentavam me reduzir. Pensei na promessa que eu carregava comigo, naquela razão que me fez entrar ali naquele dia. Isso me sustentou. Conforme a espera avançava, o desconforto começou a mudar de lado. Eu percebi. Não foi uma virada grande, foi sutil. As risadas rarearam. Os comentários ficaram mais baixos. Um deles, que antes ria alto, começou a olhar para os lados como se temesse que alguém importante entrasse e visse. E isso diz muito. Não é que a maldade acabou, é que ela começou a se preocupar com consequência. Eu vi um vendedor novato, que não tinha falado nada, olhar para mim com um tipo de culpa tímida. Não era coragem ainda, era só incômodo, mas já era alguma coisa. Porque existe um tipo de constrangimento que nasce quando a crueldade fica exposta tempo demais. E ela estava ficando exposta. Eu, parado, calado, com a postura intacta, era um espelho. E nem todo mundo gosta do que vê quando se enxerga. Um telefone tocou no fundo. Alguém atendeu rápido. Houve um sussurro apressado. Eu não ouvi as palavras, mas vi os movimentos. E o clima mudou de novo, quase imperceptível. Rogério ajeitou a gola da camisa. Juliano endireitou a postura. Marcela parou de rir e passou a mão no cabelo, como se de repente precisasse parecer profissional. A máscara voltando para o rosto. Isso acontece quando o poder pode entrar pela porta a qualquer momento. Eu não me mexi, não adiantei nada, não recuei, só fiquei. E naquele instante eu entendi uma coisa. Minha resistência não era sobre ganhar deles. Era sobre não me perder. Porque tem gente que tenta te humilhar para te arrancar de você mesmo. Para te fazer virar raiva, descontrole, vergonha. Para poder dizer, tá vendo? E eu não dei esse final. O silêncio tomou conta do espaço por alguns segundos longos demais para serem ignorados. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio que incomodava. Falava sobre preconceito, falava sobre incômodo, falava sobre a dignidade de um homem negro que se recusava a ser diminuído ali. E eu percebi, com uma clareza fria, que aquela espera estava ficando perigosa para eles, porque quanto mais tempo eu ficava, mais evidente ficava o motivo real de eu estar sendo tratado daquele jeito. Eu senti quando a cena deixou de ser só entre nós. Tem um ponto em que a humilhação, por mais que tentem fingir que é brincadeira, começa a vazar para o ambiente inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu não saí, porque eu não reagi do jeito que eles esperavam. Porque o silêncio, quando é firme, não fica invisível por muito tempo, ele começa a chamar atenção. Um casal que estava entrando pela porta de vidro diminuiu o passo. O homem olhou primeiro para mim, depois para o balcão, depois para os vendedores com aquele sorriso forçado. A mulher dele apertou a bolsa junto ao corpo, como se o ar tivesse mudado. E tinha mudado. O clima estava diferente. Não era mais a leveza de gente comprando carro. Era uma tensão desconfortável.
uma sensação de que alguma coisa muito errada estava acontecendo ali, e ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta. Eu percebi também um senhor mais velho, com boné, esperando atendimento no canto. Ele virou o rosto para olhar melhor e ficou parado, sem saber o que fazer com as mãos. Ele não parecia concordar com aquilo, mas também não parecia pronto para intervir. O olhar dele carregava vergonha. Vergonha alheia, mas também uma culpa tímida de quem assiste e não age. Eu reconheci aquele olhar. Eu já vi muitas vezes. É o olhar de quem entende a injustiça, mas não quer se comprometer. E foi aí que eu vi Renata Alves Mourão. Eu não sabia o nome dela ainda, mas eu notei a presença. Ela estava esperando atendimento, sentada com postura discreta, mas o olhar dela era diferente dos outros. Não era curiosidade, era indignação controlada. Ela não ria, não desviava, não fingia que não era com ela. Ela olhava para mim como quem enxerga uma pessoa, não um caso, não um incômodo. E quando Rogério soltou mais uma ironia, eu vi Renata pegar o celular com calma, como se fosse apenas checar uma mensagem, e levantar levemente a mão, posicionando a câmera num ângulo que não chamasse atenção. Ela começou a gravar. Eu senti uma coisa estranha naquele momento, como se o ar ganhasse uma tensão a mais, uma camada invisível. Porque quando alguém registra, a cena muda mesmo que ninguém fale. A possibilidade de verdade exposta faz o preconceito tremer. E, sem perceber, os próprios vendedores começaram a se comportar diferente. Não por arrependimento, por medo, medo de consequência. Juliano, que antes estava confortável no deboche, soltou uma risada menor, mais curta, como quem testa o ambiente. Marcela baixou o tom e passou a falar como se estivesse organizando algo no sistema. Rogério virou o corpo, tentando cobrir o balcão, como se seu próprio corpo pudesse esconder o que estava acontecendo. Eles começaram a arrumar coisas que não precisavam ser arrumadas, ajeitar papéis, puxar uma prancheta, dar 2 passos para lá e para cá. A típica movimentação de quem tenta parecer ocupado quando está fazendo algo errado. E eu fiquei ali, sentindo o peso da situação se espalhar. Era como se de repente todos ali dentro tivessem entendido que aquele momento estava deixando de ser só um abuso cotidiano para virar um julgamento silencioso. Eu digo julgamento porque era isso mesmo, sem juiz, sem tribunal, sem martelo batendo, mas com dezenas de olhares avaliando. Olhares que diziam, isso está errado. Olhares que diziam, você vai fazer algo? Olhares que diziam, o que está acontecendo aqui? A loja inteira parecia respirar mais devagar. Eu ouvi uma senhora comentar baixinho com outra pessoa. Nossa, olha isso. Não foi um comentário alto. Foi um sussurro, mas suficiente para dar nome ao desconforto. E quando alguém nomeia, mesmo que baixinho, a bolha do silêncio começa a rachar. Porque a vergonha alheia tem um efeito curioso, ela cria coragem em pequenas doses. Não coragem de enfrentar ainda, mas coragem de perceber. E perceber já é perigoso para quem está errado. Rogério tentou mudar o tom. De repente, ele resolveu ser profissional. Falou comigo como se nada tivesse acontecido. O senhor quer água? A pergunta saiu falsa, quase mecânica. Eu não respondi. Não porque eu quisesse humilhar de volta, mas porque eu não ia aceitar aquele teatro. Ele tentou sorrir. Um sorriso de vitrine. Só que os olhos não acompanhavam. Os olhos estavam tensos. E eu vi nitidamente que ele estava sentindo o chão mudar. Juliano, do lado, murmurou. Relaxa, deve ser só sensível. Sensível. Como se o problema fosse eu sentir. Como se o problema fosse eu perceber o racismo. Como se a minha dor fosse exagero. E aquilo para mim foi um lembrete frio. Quando o preconceito é exposto, ele tenta se defender, chamando a vítima de exagerada. Marcela olhou para os lados, procurando alguém que salvasse a situação. Ela encarou a porta do fundo da loja
como se esperasse o gerente aparecer e encerrar o constrangimento. E eu vi que, naquele instante, ela não estava preocupada comigo. Estava preocupada com a imagem deles, com a loja, com o risco de alguém importante ver, com o risco de alguém gravar. E já tinha alguém gravando. Renata continuava ali, silenciosa, gravando discretamente. O jeito dela era firme e cuidadoso, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Ela não fazia cara de escândalo, não levantava a voz, não chamava a atenção, só registrava. E esse detalhe fazia tudo ficar ainda mais intenso, porque o registro era a prova muda do que muitos fingem que não existe. O desrespeito vindo não do meu comportamento, mas da minha cor. Um rapaz, talvez outro cliente, passou perto do balcão e olhou para mim com os olhos arregalados por um segundo, como se perguntasse: "O que foi que eles fizeram com você?" Ele desviou o olhar rápido, mas eu vi que ele entendeu, e vi também que ele ficou desconfortável. Ninguém gosta de ser cúmplice, mesmo sem querer. E é isso que a injustiça faz. Ela contamina o ar. Obriga todo mundo a escolher um lado, nem que seja internamente. Eu senti meu coração bater no mesmo ritmo de antes, firme. Mas agora havia outra coisa junto, uma presença coletiva. Como se o espaço inteiro estivesse segurando a respiração, esperando o próximo passo. E por mais que eu estivesse calado, eu sabia que meu silêncio estava falando por mim. Eu não precisava explicar nada. As pessoas estavam vendo. Rogério tentou recuperar o controle com uma frase solta, direcionada aos colegas, mas alta o suficiente para o salão inteiro ouvir. "Aqui a gente atende todo mundo, viu?" Aquilo soou quase como uma defesa antecipada. E quando alguém se defende antes de ser acusado, é porque sente culpa. Eu vi alguns clientes trocando olhares. E esses olhares diziam: "Se atende todo mundo, por que ele está sendo tratado assim?" O clima parecia mesmo um tribunal. Só que naquele tribunal, a acusação era o próprio comportamento deles, exposto em pequenos gestos, risadinhas, frases atravessadas, tentativas de disfarçar. E a sentença ainda não tinha sido dita, mas já estava sendo construída no rosto de cada pessoa que assistia. Renata, lá no canto, continuava gravando. Ela fazia isso porque entendeu o que estava acontecendo. Entendeu que eu estava sendo diminuído pelo simples fato de ser um homem negro ali. E que se ninguém fizesse nada, aquilo seria só mais um episódio apagado, engolido pelo cotidiano. O registro dela era a primeira rachadura real naquela parede de impunidade. Eu mantive o olhar firme. Não encarei ninguém com raiva. Não precisei. Eu só deixei o ambiente sentir o peso do que estava acontecendo. E naquele momento, eu percebi que o desconforto tinha virado uma pergunta no ar. Quem vai ter coragem de fazer alguma coisa? Eu esperei mais alguns segundos, não porque eu estivesse hesitando, mas porque eu queria que aquela última camada de deboche morresse sozinha. Eu queria que eles sentissem o próprio ridículo ecoar no ar. O showroom já não tinha o mesmo som de antes. As conversas estavam baixas, as risadas tinham sumido. Aquele julgamento silencioso já tinha tomado conta de todo mundo. E eu percebia pelos olhos das pessoas. Havia curiosidade, havia vergonha e havia uma expectativa pesada, como se o ambiente inteiro estivesse prestes a testemunhar algo que não dava mais para desfazer. Rogério tentou manter o controle. A postura dele era de quem ainda acredita que manda no espaço, mas a mão entregava a ansiedade, batendo leve no balcão, os dedos indo e voltando sem motivo. Juliano e Marcela estavam mais quietos, como se tivessem percebido que a brincadeira estava ficando perigosa. E eu continuei calado com o mesmo olhar firme. Não era desafio vazio, era lucidez. Eu caminhei até o balcão com passos lentos, medidos, sem pressa, sem teatralidade. Só o suficiente para que todos notassem que eu tinha decidido algo. Vi Renata ainda no canto, o celular em um ângulo discreto, registrando. Vi o casal perto da entrada parado, como se tivesse esquecido de avançar. Vi o senhor do boné com a boca entreaberta,
sem saber se olhava para mim ou para eles. Até o ar-condicionado parecia mais alto, e eu senti uma calma estranha, quase fria, atravessar meu peito. Rogério ergueu as sobrancelhas com aquele sorriso que tenta ser superior. E aí, decidiu, vai querer olhar mais algum ou... A frase veio com um veneno bem dosado, do jeito que humilha sem gritar. Ele queria me arrancar uma reação, uma palavra atravessada, qualquer coisa para eu virar o problema. E eu não dei. Eu só coloquei minha mão no bolso interno do paletó, devagar, e tirei um envelope pardo. Simples, sem luxo, sem logotipo. Só um envelope fechado, bem dobrado, como quem carrega algo importante, mas não precisa anunciar. Quando o envelope apareceu, houve um micro silêncio. Nada grande ainda, um silêncio pequeno, instintivo, o tipo de silêncio que nasce quando o cérebro das pessoas percebe: tem algo diferente aqui. Eu coloquei o envelope em cima do balcão, sem bater, sem empurrar. Só depositei como se fosse uma coisa natural e levantei os olhos para Rogério. Pode chamar o gerente agora. Foi só isso. Uma frase, curta, sem raiva, sem tremor, sem pedido. Foi uma ordem educada, uma certeza. E naquela hora eu vi o sorriso dele travar por 1 milésimo de segundo. Bem rápido, quase invisível. Mas eu vi, porque quem humilha está acostumado a controlar o jogo. E quando o controle escapa, o rosto entrega antes da boca. Ele deu uma risada nervosa, tentando desfazer o peso do momento. Gerente, pra quê? Tá achando que isso aqui é... Ele não terminou a frase. Porque eu não discuti. Eu só empurrei o envelope alguns centímetros na direção dele, calmamente, e mantive o olhar. Ao redor, todo mundo ficou atento. Eu não precisei pedir atenção. O ambiente entregou. Os corpos inclinados, os olhos fixos, o casal da porta parado, a senhora que cochichou antes agora encarando sem disfarçar. E Renata, no canto, gravando tudo, como se soubesse que aquele era o ponto de virada que ninguém teria coragem de inventar depois. Rogério pegou o envelope com a ponta dos dedos, como se estivesse lidando com algo que podia queimar. Ele tentou manter o tom de ironia, mas a voz falhou um pouco. "O que é isso aqui?" perguntou, como se ainda pudesse reduzir o momento. Juliano deu um passo mais perto. Marcela também, com o rosto mais fechado. Eles queriam ver, porque o preconceito, quando começa a desconfiar que pode estar errado, vira curiosidade desesperada. Rogério abriu o envelope. E foi engraçado como o tempo pareceu desacelerar naquele instante. O papel deslizando, o som seco do documento sendo puxado, o jeito como ele aproximou os olhos para ler. E conforme ele lia, eu via a expressão dele mudar. Não foi um susto cinematográfico exagerado, foi mais cruel. Foi a realidade entrando devagar no rosto dele, como uma maré. Primeiro, o deboche evaporou. Depois, o olhar ficou sério. Depois, a boca abriu um pouco sem som. E, por fim, um silêncio pesado tomou conta do balcão, porque ele entendeu o que estava segurando. Juliano pegou a folha da mão dele sem pedir. Leu por cima. A cor sumiu do rosto. Marcela levou a mão à boca num gesto automático, tentando segurar a reação. E eu só fiquei ali, olhando, enquanto o documento fazia o que minhas palavras não fariam. Desmontava o preconceito com fatos. Era um contrato bancário aprovado. Valor: R$5.900.000. Crédito liberado. Assinatura imediata, tudo pronto, sem margem para piada. E naquele momento o showroom inteiro ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não é paz. É choque, é vergonha, é queda de máscara. Até o senhor do boné, lá do canto, arregalou os olhos. O casal da porta se entreolhou como quem pensa: meu Deus! A senhora que cochichou antes agora estava com as mãos juntas, como se estivesse vendo uma injustiça ser desmentida ao vivo. E eu senti uma coisa muito clara dentro de mim. Não era satisfação.
Era uma espécie de justiça fria. Aquele documento não provava que eu valia algo. Ele provava que eles me julgaram pela minha cor. E erraram. Rogério tentou falar alguma coisa. A garganta dele trabalhou, mas não saiu nada. E quando saiu foi fraco. Eu não sabia. A frase veio como desculpa automática, vazia. Porque ele sabia. Ele só escolheu não acreditar. Ele escolheu olhar para um homem negro e decidir que eu não podia estar ali como cliente. A cor da minha pele tinha sido o critério. E agora, de repente, o critério tinha falhado diante de todo mundo. Eu vi a mão dele tremer levemente quando ele tentou devolver o papel. Os dedos dele perderam a firmeza. Aquela segurança arrogante de antes sumiu. E foi nessa hora que a virada moral ficou clara para o ambiente. Não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade, era sobre o erro, era sobre o racismo exposto de forma impossível de negar, porque o choque no rosto deles era a confissão. Juliano, que antes fazia piada, agora estava rígido, olhando para mim como se eu fosse outra pessoa. Mas eu não era outra pessoa, eu era exatamente o mesmo. A diferença é que agora eles não conseguiam mais me reduzir a um estereótipo. Agora eles eram obrigados a me enxergar como indivíduo. Isso, para quem vive de preconceito, é um terremoto. Marcela tentou recuperar o controle com um sorriso falso, daqueles que nascem do desespero. Ah, que bom então. O senhor claro, ela travou. Ela não sabia mais como falar comigo, porque o roteiro dela também tinha quebrado. O roteiro do cliente errado tinha acabado. E o que restava era o constrangimento de ter sido parte disso diante de testemunhas. Eu ouvi alguém atrás de mim soltar um "nossa", bem baixinho. Outro sussurrou: "Que vergonha". E eu senti o ambiente inteiro se ajeitando, como se todos estivessem tentando encontrar um lugar seguro para os olhos naquele momento. Porque quando a verdade cai no meio do salão, ninguém quer estar do lado errado da história. Eu recolhi o documento com calma, sem puxar, sem pressa. Olhei para Rogério e repeti no mesmo tom: "Chama o gerente". E dessa vez, ele não riu, não ironizou. Não tentou diminuir. Ele apenas engoliu seco e virou para o telefone com um movimento rápido, quase apressado, como quem precisa apagar um incêndio antes que vire tragédia pública. E eu vi Renata no canto inclinando o celular um pouco mais, garantindo que aquela virada ficasse registrada. Porque o mundo precisa ver essas coisas. Precisa ver como a verdade faz o preconceito engasgar. Eu me mantive de pé, com a mesma postura de antes, sem sorriso de vitória, sem provocação. Porque não era um troféu, era uma revelação racional, simples e devastadora. Eles erraram por causa da minha cor. E agora não havia como fingir que foi só mal entendido. O choque era a prova. O silêncio era a confissão. E eu te pergunto, você acredita que a verdade sempre vem à tona no momento certo? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque o que aconteceu logo depois, quando o gerente finalmente apareceu, fez aquele showroom inteiro entender que algumas portas não deveriam ter sido fechadas nunca. Quando o silêncio caiu de vez e o papel voltou para a minha mão, eu senti uma coisa que pouca gente ali conseguiria entender. Não era alívio, era só clareza, como se por um instante tudo tivesse parado para eu lembrar exatamente por que eu entrei naquela concessionária. Porque, se dependesse do orgulho, eu teria ido embora no primeiro deboche. Se dependesse da vaidade, eu teria respondido com arrogância, teria humilhado de volta, teria feito questão de mostrar poder. Mas eu não estava ali por isso. Eu não estava ali para vencer ninguém. Eu estava ali para cumprir uma promessa. Eu vi Rogério tentando respirar, Juliano rígido, Marcela com o rosto pálido, vi a plateia muda, gente que agora queria entender quem eu era. E naquele momento eu percebi que era a hora de dizer a única coisa que importava. Não para convencer, para colocar sentido, onde eles só enxergavam julgamento. Eu encostei o envelope no balcão de novo.
não como ameaça, mas como ponto final. Olhei para eles e falei baixo, numa voz que não precisava ser alta para atravessar o salão. Eu não vim aqui para provar nada. A frase ficou no ar como uma lâmina calma, porque todo mundo já tinha assumido que eu estava ali para mostrar dinheiro, para revidar, para esmagar. E eu vi nos olhos de alguns uma surpresa quase humana. O tipo de surpresa que aparece quando alguém descobre que a história não era sobre ego. Eu respirei fundo e continuei, ainda sem agressividade, como quem conta algo que carrega há muito tempo e não sente necessidade de dramatizar. Eu vim por causa da minha mãe, só isso já mudou o clima. Não porque seja uma palavra mágica, mas porque mãe é um lugar dentro da gente que ninguém vê. E eu senti que algumas pessoas, mesmo sem querer, se aproximaram emocionalmente da cena. O senhor do boné baixou o olhar. A senhora que tinha cochichado antes ficou imóvel. Renata, lá no canto, manteve o celular firme, mas o rosto dela suavizou, como se ela soubesse que havia algo verdadeiro vindo. Eu olhei para o teto por um segundo, não para fazer cena, mas porque lembrar às vezes exige um ponto fixo para a emoção não derramar. E eu disse: ela me ensinou a não devolver o mundo do mesmo jeito que o mundo me tratou. Eu não falei racismo naquele segundo, porque ali todo mundo já tinha sentido, já tinha visto, já tinha entendido. Eu só nomeei a raiz sem gritar. O que aconteceu comigo naquela loja era a mesma coisa que aconteceu comigo a vida inteira, só com embalagem diferente. E minha mãe sempre soube disso. Ela era mulher de fé, dessas que não pregam em praça pública, mas que seguram a vida com as duas mãos. Quando eu era menino, ela costumava dizer que a dignidade é uma roupa que ninguém pode arrancar da gente. Só a gente é que decide tirar. E eu lembro dela falando isso em dias difíceis, quando eu voltava para casa com aquela pergunta entalada: por que comigo? Por que eu? Por que a minha cor? Por que a minha pele sempre virava motivo para alguém se sentir superior? Ela nunca me prometeu que o mundo seria justo. Ela me ensinou a atravessar a injustiça sem virar injustiça também. E aí, eu contei a parte que eu nunca conto com facilidade, mas que naquele momento precisava ser dita. Não como confissão, mas como sentido. Antes dela partir, eu fiz uma promessa. Eu vi Marcela engolir seco, vi Juliano parar de fingir que era só negócio. Vi Rogério me olhar finalmente como gente olha pra gente. Talvez tarde demais, mas olhou, e eu continuei. Eu prometi que o que tentaram tirar de mim, eu ia devolver em forma de caminho para outros. Minha mãe morreu sem ver muita coisa mudar. Não viu manchete, não viu homenagem, não viu reparação. Viu, no máximo, a esperança quieta de quem acredita que fé não é barulho, é persistência. Eu estava ao lado dela quando ela segurou minha mão com força, já fraca, e me fez repetir. E não foi uma promessa do tipo que a gente faz para aliviar culpa. Foi uma promessa que nasce de amor e de uma espécie de coragem silenciosa. Promete que vai abrir porta para quem nunca teve porta, ela me disse, e eu prometi. Por isso eu aguentei, por isso eu fiquei parado naquele showroom enquanto riam. Por isso eu não respondi na mesma moeda, porque cada ironia que eu ouvi ali era um lembrete do motivo pelo qual a promessa existia. Eu não estava comprando carros para alimentar ego. Eu estava fechando uma linha inteira para transformar aquilo em algo maior do que a humilhação. Eu olhei para eles, para o salão, para as pessoas ao redor e finalmente coloquei a verdade completa sobre a mesa com a mesma calma com que coloquei o envelope. Esses carros não são só meus, eles são parte de um projeto. Eu vi o choque de novo, mas diferente. Não era choque de valor, era choque de sentido. Eu vou destinar essa compra para um programa de bolsas de estudo, para jovens negros daqui, da nossa região, gente que cresce ouvindo como eu ouvi, que não foi feito para certos lugares. Eu não falei coitado, não fiz apelo. Eu só disse com a firmeza de quem conhece a realidade por dentro, porque eu fui esse jovem.
Eu fui o menino que entrou em lugares e foi medido pela pele. Eu fui o estudante que teve que ser 2 vezes melhor para ser metade reconhecido. E eu sabia que se eu pudesse criar um caminho mais leve para alguém, aquela promessa estaria viva. O silêncio que veio depois disso foi diferente do silêncio do choque bancário. Era um silêncio que mexia com consciência, com vergonha, com verdade. Um silêncio que fazia até quem não participou sentir que estava diante de algo maior do que compra e venda. Eu olhei para Rogério e disse, sem atacar, sem humilhar: eu não vim aqui para humilhar ninguém. Eu só vim cumprir o que eu prometi. E eu senti naquele instante a inversão moral completa, porque a narrativa que eles tinham criado de que eu era inadequado, intruso, esse tipo de gente, caiu por terra de um jeito que dinheiro nenhum faria cair. Caiu porque eles perceberam que eu tinha um motivo, que eu tinha história, que eu tinha propósito e que a minha calma não era fraqueza, era fidelidade. Fidelidade a uma promessa feita com amor e com fé. Eu não precisei dizer mais nada. Eu apenas guardei o documento com cuidado, como quem protege não um contrato, mas um compromisso. E fiquei esperando o gerente chegar, com o mesmo olhar firme, porque agora o ar todo do showroom parecia entender que aquela cena não era só sobre preconceito exposto. Era sobre como uma promessa pode atravessar a dor e virar destino. A porta de vidro do showroom abriu com um som seco, diferente do entra e sai comum de clientes. Não foi uma entrada casual, foi urgente. Eu senti antes de ver, porque o ar mudou de novo, como se alguém tivesse puxado o freio do ambiente inteiro. Os vendedores pararam o que estavam fingindo fazer. Juliano endireitou a coluna. Marcela ajeitou o cabelo. Rogério ficou com as mãos no balcão, travado, como se o corpo dele tivesse esquecido como agir. E então ele entrou. Augusto Ferreira Monteiro não precisou levantar a voz para ser notado. A presença dele era a própria autoridade caminhando. Passos firmes, olhar direto, a expressão fechada de quem veio resolver um problema. E já sabia que o problema era sério. Ele olhou rápido ao redor, como quem mede o clima, e eu vi o instante em que ele me encontrou no meio do salão. A mudança no rosto dele foi imediata. Não foi surpresa de quem vê um desconhecido, foi reconhecimento. Um reconhecimento que desmonta qualquer roteiro em segundos. Mateus. Ele falou meu nome como quem encontra um aliado, alguém respeitado, alguém que não deveria estar passando por aquilo. E naquele exato momento, eu senti o poder trocar de lado com um estalo silencioso, porque até então, eles tinham certeza de que eu era ninguém. E agora a pessoa mais importante daquele lugar tinha acabado de me chamar pelo nome. Os olhos de Rogério arregalaram. Juliano ficou pálido. Marcela levou a mão ao próprio braço, como se de repente precisasse se segurar em alguma coisa. Os clientes que estavam quietos ficaram ainda mais quietos. O senhor do boné parecia não piscar. Renata, lá no canto, manteve o celular firme. E eu percebi que ela não estava gravando só uma cena. Estava gravando uma virada. Augusto caminhou até mim sem hesitar. Apertou minha mão com firmeza, daquele jeito que não é performance, é respeito real. E falou baixo, mas claro o suficiente para o salão inteiro entender que ele sabia quem eu era. Eu recebi a ligação do banco. Disseram que você estava aqui. Eu só assenti. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque aquele momento não era sobre eu me explicar. Era sobre eles encararem o que fizeram. E Augusto entendeu isso com uma rapidez cirúrgica. Ele virou o corpo devagar, como se colocasse o showroom inteiro no mesmo enquadramento, e encarou os funcionários. O silêncio ficou pesado. Não era mais aquele silêncio de vergonha alheia. Era silêncio de sentença prestes a ser lida. Quem atendeu o Mateus? Ele perguntou. Rogério tentou falar, mas a voz saiu quebrada. Eu tava... Ele chegou e... A tentativa de justificar foi fraca, sem forma. Porque não existe justificativa que fique de pé quando a verdade já está no ar.
E a verdade não era o contrato. A verdade era o motivo do tratamento, a cor da minha pele. Augusto olhou para Rogério com uma frieza controlada, a frieza de quem está decepcionado de verdade. Não era raiva teatral, era pior, era vergonha institucional. Ele respirou fundo e, quando falou, não falou só para Rogério, falou para todos nós. Vocês o desrespeitaram por ele ser negro. A frase caiu no showroom como um peso físico. Eu vi gente engolindo seco. Vi um cliente baixar os olhos. Vi Marcela apertar os lábios até ficarem brancos. Vi Juliano olhar para o chão como quem tenta desaparecer. E eu vi Rogério finalmente entender que não era só um mal entendido. Era racismo exposto, nomeado, dito em voz alta pela autoridade máxima daquele lugar. Augusto continuou, agora com o tom firme de quem está colocando limite. E isso aqui não representa esta empresa, não representa o que eu construí, nem o que eu defendo. Ele deu um passo à frente, deixando claro que a hierarquia tinha mudado ali mesmo, na frente de todo mundo. Rogério, que antes se sentia dono do espaço, agora era só um funcionário, sendo confrontado com o próprio erro. Juliano e Marcela ficaram imóveis, como se qualquer movimento pudesse piorar a situação. Eu não senti vontade de sorrir, não senti prazer. O que eu senti foi uma espécie de alívio amargo. O mundo, por alguns segundos, estava finalmente dizendo a verdade que tantas vezes tentam esconder com piada, com brincadeira, com olhar torto. Augusto virou para mim de novo, com a voz mais humana, e falou de um jeito que eu não vou esquecer. Você não deveria ter passado por isso. Aqui, não. E eu vi nos olhos dele um respeito que não era por dinheiro. Era por história, por propósito, por dignidade. A tensão no ar começou a se transformar em outra coisa. Não virou leveza ainda, mas virou consciência, virou arrependimento. Virou aquela sensação de que, a partir dali, ninguém mais conseguiria fingir que não viu. Os funcionários ficaram pequenos, e não foi porque eu quis diminuir ninguém. Foi porque a verdade, quando chega com autoridade, coloca cada um no tamanho exato do que fez. Você acredita que o tempo sempre revela quem está certo? Comenta aqui embaixo, porque o que aconteceu a seguir foi quando a reparação deixou de ser ideia e virou consequência. Depois que Augusto falou, o showroom ficou com aquele silêncio que não é vazio. É consciência. Eu vi Rogério parado, sem saber onde colocar as mãos, como se qualquer gesto pudesse denunciar ainda mais o que ele já tinha mostrado. A arrogância que antes parecia natural nele tinha sumido por completo. No lugar, ficou um rosto tenso, um olhar perdido, como se ele finalmente estivesse enxergando a cena pelo lado de fora. Ele respirou fundo e deu um passo à frente. Não com firmeza, com hesitação. A voz saiu mais baixa do que antes, quase engolida. Mateus, eu peço desculpas. Ele falou meu nome com atraso, como quem descobre tarde demais que o outro é gente. E eu senti ali a diferença entre pedir desculpas por medo e pedir desculpas por entendimento. O dele parecia misturado. Tinha medo, sim, mas também tinha um choque real de ter sido desmascarado diante de todo mundo. Eu não respondi de imediato. Não por vingança. Só porque certas palavras não voltam para a boca depois de ditas. Certos olhares não se desveem. E o que aconteceu comigo ali não foi um tropeço qualquer. Foi um julgamento pela minha cor, com plateia. Então eu fiquei em silêncio, deixando o peso do momento fazer o trabalho que um sermão não faria. Augusto olhou para Rogério sem suavizar. Você não entendeu ainda, ele disse, firme, mas sem gritar. Isso não é sobre uma venda, é sobre caráter. Rogério abaixou a cabeça. E eu vi, no jeito como ele engoliu seco, que aquela frase tinha atravessado. Então Augusto virou o corpo para o balcão, chamou o sistema, pediu o relatório da venda e falou com clareza, para que todos ouvissem, inclusive os clientes que estavam ali como testemunhas involuntárias. Essa comissão não vai para você.
Rogério levantou o olhar num reflexo, como se tentasse protestar, mas não tinha chão. Não depois do que aconteceu. Augusto apontou com o queixo para um atendente que eu tinha notado desde o começo, mesmo sem ele dizer muito. Daniel Rocha Siqueira. Ele estava mais ao fundo, quieto, com o crachá alinhado e uma postura que não buscava aparecer. Mas eu lembrava do detalhe. Foi o único que não riu, o único que não reforçou, o único que, mesmo em silêncio, me tratou como cliente, como homem, como pessoa. Daniel, Augusto chamou. Daniel veio com passos contidos, o olhar respeitoso, quase incrédulo de ser puxado para o centro. Você assume essa venda. E você assume porque foi o único que manteve respeito quando ninguém manteve. Eu vi Daniel parar por um segundo, como se tivesse que respirar para acreditar. Ele não comemorou, não levantou o braço. Só assentiu com um sim, senhor, baixo, e olhou para mim com uma humildade que não era encenação, era decência. Rogério tentou falar de novo como se quisesse salvar alguma parte de si. Eu não quis. E a frase morreu no meio, porque não adiantava. O que ele quis ou não quis já tinha sido mostrado, e naquele momento a reparação precisava ser concreta, visível, real. Augusto pediu que o processo seguisse imediatamente, sem jogos. Documentos, assinatura, prazos, entrega, tudo feito com seriedade. E enquanto o sistema rodava, eu percebi algo que quase ninguém comenta quando fala de justiça. Justiça de verdade não grita. Ela ajeita o mundo no lugar. Ela coloca cada coisa no seu devido peso. Ela faz o errado sentir a consequência. Não para destruir, mas para ensinar que atos têm custo. Rogério me olhou de novo e dessa vez não tinha ironia. Tinha um arrependimento desconfortável, cru. Eu errei com você, ele disse, simples. Eu te julguei pela cor. Ele falou, enfim, a verdade que antes tentou esconder atrás de piada. E aquilo, por mais que não apagasse nada, mudava o sentido do pedido de desculpas, porque reconhecimento é o primeiro passo para qualquer transformação. Eu assenti devagar. Não ofereci perdão teatral. Eu só disse com calma. Eu espero que você nunca faça isso de novo com ninguém. Foi o máximo que eu precisava dizer. Não para me sentir maior, para deixar a lição no ar, limpa, sem espetáculo. E quando Daniel me entregou a caneta para assinar, eu vi o showroom inteiro respirando diferente. Era como se a injustiça, ali, tivesse recebido uma cura simbólica. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque pela primeira vez naquele lugar, o racismo não foi varrido para debaixo do tapete. Foi visto, foi nomeado e teve consequência. Quando a caneta tocou o papel e minha assinatura ficou ali, firme, eu senti o último resto de tensão se desfazendo devagar, como uma corda que finalmente solta o nó. Não houve aplauso, não houve frase de efeito, só um silêncio diferente, mais limpo. Um silêncio que não pesava por vergonha, pesava por entendimento. Eu podia ter dito muita coisa. Podia ter lembrado cada piada, cada olhar torto, cada esse tipo de gente. Podia ter transformado aquele momento em um palco e devolvido tudo em forma de humilhação. E por um segundo, eu vi essa possibilidade no rosto de algumas pessoas. Como se elas esperassem que eu revidasse, que eu esmagasse, que eu fizesse questão de mostrar poder. Só que eu não vim para isso. Eu nunca vim para isso. Eu assinei o resto dos documentos com calma, folha por folha, sem pressa e sem tremor. Daniel ficou ao meu lado, respeitoso, passando as páginas no tempo certo, sem tentar aparecer. Quando terminou, ele me olhou como quem pede permissão para respirar. Eu apenas inclinei a cabeça, um agradecimento simples, porque respeito, quando é verdadeiro, não precisa de discurso. Ao redor, eu sentia os vendedores quietos. Rogério estava parado, com os olhos baixos, como se ainda estivesse tentando caber dentro da própria vergonha. Juliano e Marcela evitavam me encarar. E eu não fiz questão. Eu não procurei o olhar deles. Não provoquei. Não sorri de canto. Não era vitória, era consequência.
E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Augusto se aproximou e falou pouco, como deve ser quando a situação já falou por si. Vamos cuidar para que isso não se repita. Eu assenti. Não porque eu acreditasse que o mundo muda com uma frase, mas porque eu sabia que aquele compromisso, dito ali, diante de todos, já era mais do que eu costumava receber. Eu guardei a caneta, organizei o envelope, ajeitei o paletó e olhei uma última vez para o showroom. Não com rancor, com clareza. Eu vi as vitrines, os carros brilhando, as pessoas agora em silêncio. E percebi que naquele lugar onde tentaram me reduzir, eu não perdi nada de mim. Eles tentaram arrancar minha humanidade com deboche, mas quem preservou a humanidade fui eu. E é isso que muita gente não entende. Às vezes, a resposta mais forte é não virar aquilo que te feriu. Não é engolir quieto, é manter-se inteiro. É não permitir que o racismo te transforme em alguém que você não é. A maior vitória não estava no contrato. Estava no fato de eu ter atravessado tudo aquilo sem me sujar por dentro. Eu agradeci Daniel de novo com um obrigado simples, olho no olho. Agradeci Renata com um olhar de reconhecimento, porque eu sabia o que ela fez sem precisar dizer. E quando dei o primeiro passo em direção à saída, eu senti que o clima inteiro respirou junto, como se o capítulo mais pesado tivesse finalmente fechado a porta. Me diz uma coisa, você acredita que a verdadeira força está em manter o respeito mesmo depois de humilhado? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se você pensa como eu. Que dignidade, no fim, é a única coisa que ninguém pode comprar, roubar ou tirar da gente. Meses se passaram desde aquele dia. O tempo seguiu, como sempre segue, silencioso e implacável, colocando cada coisa exatamente onde precisava estar. E foi só então que eu entendi de verdade como algumas cenas não terminam quando a porta se fecha. Elas continuam agindo, por dentro das pessoas, por dentro dos lugares, por dentro do destino. Daniel foi o primeiro reflexo disso. Não virou manchete, não fez alarde, apenas continuou sendo quem já era, mas agora com espaço, com voz, com reconhecimento. A promoção veio quase como consequência natural, como se a dignidade tivesse finalmente encontrado um cargo compatível. Quando eu o vi de novo, meses depois, ele estava diferente. Não arrogante, mais firme. O olhar de quem entendeu que caráter também constrói caminho. Ele não falou sobre dinheiro, falou sobre responsabilidade. Disse que depois daquele dia, passou a perceber melhor o peso das pequenas escolhas. Eu ouvi em silêncio, com aquele tipo de respeito que só nasce quando a gente sabe que não interferiu. Apenas permitiu que a verdade fizesse o trabalho dela. As bolsas de estudo começaram discretas. Primeiro alguns nomes, depois outros. Jovens negros de Pyongyang que nunca tinham sido vistos como o perfil ideal para muita coisa. Meninos e meninas que cresceram ouvindo que sonho grande não combinava com a cor da pele ou com o CEP. Eu acompanhei algumas histórias de longe, sem aparecer. Um deles entrou em um curso técnico, outra conseguiu a primeira vaga em uma universidade pública. Um terceiro escreveu para mim dizendo que pela primeira vez alguém acreditou nele sem pedir nada em troca. E cada mensagem dessas carregava algo que dinheiro nenhum compra. Continuidade. Era como se a promessa feita lá atrás estivesse finalmente respirando fora de mim. Não como discurso, mas como transformação real. Cada bolsa era uma porta aberta, onde antes só havia parede. Cada estudante era uma resposta silenciosa a todas as vezes em que tentaram me dizer onde eu não podia estar. Eu não precisei estar presente para sentir. Eu sentia pelo efeito, pela mudança concreta, pela esperança que começava a circular onde antes só havia limite. A concessionária também mudou, não por mágica, mas por necessidade. Pessoas passaram a observar mais, a falar menos, a medir melhor os gestos, porque quando um erro é exposto, ele deixa um rastro.
E aquele rastro ensina. Alguns funcionários saíram, outros ficaram mais atentos, não porque viraram santos, mas porque entenderam que atitudes têm consequência, mesmo quando ninguém está olhando. Rogério foi ficando para trás. Não houve humilhação pública, não houve vingança, houve estagnação. A advertência formal virou uma marca silenciosa. As promoções passaram por ele, as oportunidades também. Não porque alguém quisesse puni-lo para sempre, mas porque confiança quebrada não se recompõe rápido. Eu o vi uma vez, de longe, meses depois. O mesmo lugar, o mesmo balcão, mas o corpo era outro, menor, mais contido. Não sei se ele aprendeu tudo o que precisava aprender. Mas sei que naquele dia o mundo respondeu ao que ele fez sem precisar levantar a voz. E isso foi o mais forte para mim. Perceber que o karma não precisa de espetáculo. Ele não grita, não expõe. Ele organiza, ele redistribui, ele devolve. Às vezes devagar, às vezes rápido, mas sempre com precisão. Eu segui minha vida, continuei trabalhando, continuei investindo. Continuei abrindo caminhos onde dava. Não virei herói de história nenhuma, não quis, porque o verdadeiro impacto não está em quem aparece, mas no que permanece. E o que permaneceu foi a sensação de que dignidade gera movimento, que respeito cria efeito dominó, que uma escolha feita com integridade pode atravessar meses, tocar vidas e mudar destinos sem pedir licença. Toda vez que penso naquele dia, não lembro do deboche, não lembro da humilhação, lembro do depois, lembro do silêncio que virou aprendizado, lembro da vergonha que virou ajuste, lembro do bem que começou pequeno e voltou maior, espalhado, multiplicado em histórias que não vão aparecer em vídeo nenhum, mas vão existir de verdade. Isso me ensinou algo que eu carrego até hoje. O bem não volta da mesma forma. Ele volta transformado, volta mais amplo, volta alcançando pessoas que a gente nunca vai conhecer. E talvez seja exatamente esse o sentido de fazer o que é certo quando ninguém espera. Agora eu te pergunto com calma, você acredita que o bem sempre volta de forma multiplicada? Comenta aqui embaixo o que você sente sobre isso. Porque às vezes acreditar já é o primeiro passo para continuar fazendo, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Quando eu atravessei a porta da Horizonte Prime Veículos pela última vez, não houve aplauso. Não houve palavra solta tentando se justificar, não houve mais nenhum olhar atravessado. As portas de vidro se fecharam atrás de mim com um som limpo, definitivo. E aquele som parecia dizer tudo o que precisava ser dito. Onde antes havia riso torto, agora havia silêncio. Não um silêncio de medo, um silêncio de respeito. O estacionamento estava quieto. O brilho do sol batia no capô do carro recém-entregue, mas eu não parei para admirar. Entrei, fechei a porta com calma e fiquei ali por um segundo, só respirando. Não para saborear vitória, para sentir paz. Porque a paz, quando vem depois de tanta tensão, tem um peso diferente. Ela não euforia, ela assenta. Ajustei o retrovisor e naquele gesto simples, quase automático, eu vi mais do que meu próprio rosto. Vi o caminho inteiro que me trouxe até ali. Vi o menino que aprendeu cedo a engolir perguntas que ninguém queria responder. Vi a promessa feita em voz baixa, segurando uma mão cansada. Vi a escolha de não revidar quando tudo convidava ao confronto. Vi a decisão de permanecer inteiro quando tentaram me quebrar em partes. Eu liguei o carro e deixei o motor falar baixo. Nenhuma pressa, nenhuma necessidade de provar nada a ninguém. Porque quem precisava entender já tinha entendido. A justiça não veio em forma de humilhação reversa, veio em forma de ajuste. Cada coisa voltou ao seu lugar. O erro foi visto, o aprendizado ficou, e o que precisava florescer, floresceu. Enquanto eu manobrava para sair, percebi que ninguém ria mais lá dentro. Alguns olhares me acompanharam, mas agora sem ironia. Havia algo de diferente neles. Um reconhecimento silencioso de que aquele dia não tinha sido comum, de que alguma coisa tinha mudado.
Talvez não o mundo inteiro, mas aquele pequeno pedaço dele. E às vezes é assim que a transformação começa. Pequena, localizada, real. Eu segui em frente, a rua aberta, o caminho livre, não como símbolo de riqueza, mas como metáfora de algo maior. Porque atravessar o preconceito sem se curvar não te torna melhor do que ninguém, te torna fiel a si mesmo. E ser fiel a si mesmo, num mundo que tenta te moldar pela dor, é um ato profundo de coragem. O destino respondeu, não com barulho, com coerência, com continuidade, com vidas tocadas longe dali, em salas de aula, em sonhos que começaram a caber no mundo. O ciclo se fechou sem espetáculo, como as coisas verdadeiras costumam fazer. Justiça feita, aprendizado deixado e um tipo de esperança que não grita, mas permanece. Se essa história te tocou, se você sentiu arrepio ou encontrou esperança em cada passo desse caminho, curte esse vídeo agora. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. Raiva, emoção, alívio, reflexão. Compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que dignidade ainda importa. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino, onde o silêncio fala, a verdade aparece e o bem, cedo ou tarde, encontra o seu caminho.